A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, está escrito: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar quantos de nós, às vezes, se perde pelas coisas deste mundo? Você já parou para pensar que nós, como cristãos, muitas das vezes, conseguimos ser um péssimo cristão? Porque olhamos, objetivamos as coisas materialistas, nos apegamos às coisas deste mundo, às coisas que não agregam nada à nossa comunhão para com o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que, como Edir Macedo, como Thales Roberto, que até a própria Bíblia Sagrada fizeram para si mesmo. Cada um com o seu foco, cada um com o seu interesse, cada um com a sua ideia evangelística. E que, na verdade, isso tudo é vaidade. Nada tem valor, nada tem sentido, nada tem um significado real, verdadeiro, único para aqueles que estão em Cristo. Cada vez mais, como cristão, temos nos apegado às coisas deste mundo, temos nos perdido nas coisas relativas a este mundo e esquecendo daquilo que realmente importa, daquilo que realmente tem valor, que é a nossa comunhão, que é a nossa amizade, que é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Temos cada vez mais nos perdendo por coisas insignificantes, por coisas que não trazem nada, que não fortalece espiritualmente ninguém. Mas mesmo assim, estamos cada vez mais focados nisso, cada vez mais buscando essas coisas, ao invés de nos preocupar, de nos voltarmos tão somente para o Senhor Jesus Cristo. É lamentável você ver pessoas que têm, às vezes, anos e anos congregando em uma determinada religião cristã, em um templo cristão, mas que ainda não teve o seu encontro, ainda não teve o seu momento, ainda não teve aquele êxtase com o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que frequentam templos religiosos esperando alcançar bênção para si mesmo, esperando alcançar algo de si mesmo, e esquecem que a verdadeira paz, o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido para nós está simplesmente em seguir, em obedecer às orientações da Bíblia, em obedecer aquilo que a palavra do Senhor Jesus Cristo está a nos dizer. Muitas das vezes nos perdemos, deixando-nos levar por coisas insignificantes. Mas que coisas significantes são essas? A prosperidade, o bem-estar familiar, a casa, o carro, o bom emprego, uma vida sem doença, a vida sentimental resolvida. Tudo isso é vaidade, porque a única coisa que deveria importar para nós que estamos em Cristo é a vida eterna. Hoje você acha, para cada tipo de crente, para cada tipo de cristão, um pregador diferente. Tem um pregador que prega sobre a prosperidade, tem um pregador que leva a Bíblia na brincadeira, contando causos, levando tudo no sentido de palhaçada. Tem aquele que prega a libertação dos vícios, que através da fé a pessoa vai ser curada, vai ser liberta do vício, sem precisar de tratamento psicológico e psicotécnico, sem nada disso, mas ela vai ser libertada pelo poder da fé. Não que o Senhor não possa fazer isso. É lógico que o Senhor Jesus Cristo tem poder e autoridade para fazer isso. Mas você já reparou para pensar que essas mesmas pessoas que querem
que você usa a sua fé para tudo, usa a sua fé para resolver os seus problemas financeiros, ele tem a sua vida financeira resolvida através de você? Porque se são ricos, se tem hoje emissora de televisão, de rádio, gravadora, jornais, essas coisas todas, é graças a você que frequenta, você que se tornou membro desses locais. Pregam para você sobre você ter fé para ser curado, mas quando está enfermo, procura o Albert Einstein ou Sírio Libanês. Mas você tem que usar a fé. Você tem que seguir a fé. Fala que você deve confiar em Deus, que Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua segurança. Porém, o Papa anda com seguranças ao seu redor. Anda num carro blindado. Que fé é essa? A fé que explora os outros, levando à pobreza, enquanto eu me enriqueço? A fé que diz que você não precisa ir ao médico, basta confiar em Cristo Jesus, mas eu procuro o melhor médico que o dinheiro pode pagar? Que fé é essa que eu falo que você deve ter o Senhor Jesus Cristo como a sua fortaleza, mas ando num carro blindado, cercado por seguranças? Que fé é essa que eu falo que não tenho nada, porém eu tenho tudo, tenho luxo, tenho conforto, moro no Alphaville, moro em condomínio fechado, ando em carros luxuosos, viajo para os Estados Unidos, não para pregar a palavra, não para pregar o evangelho, mas é porque eu moro lá, eu resido mais lá do que cá, e quem aqui reside, investe o dinheiro arrecadado através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, em cabeça de boi, em fazenda, acho que Goiás ou Mato Grosso. Pessoas que andam com Rolex de 100 e tantos mil, camisa ridícula, feia, mas é cara, custa uma fortuna, custa em torno de 7 a 10 mil. Mas você, como membro da nossa igreja, você deve andar pela fé, você deve esperar que através da fé o Senhor vai resolver a sua vida. Que evangelho é esse que temos escolhido viver? Que evangelho é esse que temos escolhido seguir, obedecer? É um evangelho fajuto, mentiroso, ganancioso, que pensa somente nas coisas deste mundo, que estão focados somente nas coisas aqui, agora, mas que não estão preocupados em nenhum momento, nem sequer um instante, em se relacionar, em estar com o Senhor, em obedecer ao Senhor. Que evangelho é esse que temos escolhido viver, temos optado seguir? Um evangelho que ensina eu a conquistar as coisas desse mundo, quando eu deveria ter a plena certeza que a minha cidadania, ela não é deste mundo, mas ela é do céu. Igrejas que pegam tradições judaicas para fazer com que você pense que pode ter tudo, que todas as coisas deste mundo vão cooperar a seu favor, quando na verdade deveríamos ter um momento de entrega, um momento de reflexão de que na cruz nós haveremos de estar, nós haveremos de ser crucificado. Que evangelho é esse que pregamos, que instrui a pessoa, ensina a pessoa a viver tão somente conforme o seu querer, tão conforme a sua vontade, mas não a vontade do Senhor, não a vontade de Cristo Jesus? Que evangelho é esse que ensina eu confiar no homem
ao invés de Cristo Jesus, que luta por justiça, ao invés de sofrer o prejuízo, ainda que essa justiça pode terminar no espancamento de alguém, a expulsão dele de uma comunidade, de uma periferia. Quando a gente entende, quando a gente compreende que a nossa cidadania, que o nosso local de morada, ele não é este mundo, ele não é as coisas deste mundo, estamos mais propícios, estamos mais acertados a viver na presença, a viver no direcionamento do Senhor Jesus Cristo. Mas que para isso ocorrer, para que isso possa acontecer, é preciso, é necessário que a gente abra mão da nossa vida, a gente abra mão do nosso querer, a gente abra mão da nossa própria vontade, para que a vontade do Senhor, ela possa sobressair sobre as nossas vidas. Quando é que vamos aprender a abrir mão do nosso querer, abrir mão da nossa vontade, reconhecendo que somos verdadeiramente cidadãos dos céus, por meio de Cristo Jesus? Então é preciso que deixamos de lado esses charlatões, esses profissionais da fé, que querem nos ensinar a extorquir o Senhor Jesus Cristo, a barganhar com Ele, que se Ele não fizer, que se Ele não nos dá, não podemos ter direito à vida eterna, não temos direito à salvação, não temos direito a morar no céu. Até quando que, como cristão, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, a gente vai aceitar o tripé da religião, falando que como deve ser, como devemos comportar, como devemos agir? Até quando vamos viver neste mundo esquecendo que o grande objetivo, a grande paixão de Cristo não só foi, como continua sendo nós? Nós somos o real motivo do Senhor Jesus Cristo se encarnar como homem, vir a este mundo e pagar a Satanás o preço da morte eterna em favor de nós. Algo que nenhum ser humano poderia fazer, mas o Senhor Jesus Cristo, sendo Yahvé, o Deus absoluto, fez, não porque merecemos, mas porque Ele nos ama. E por Ele nos amar, é que hoje devemos abrir mão de nós mesmos, abrir mão do nosso querer, abrir mão da nossa vontade e obedecer tão somente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor ensina, aquilo que o Senhor nos orienta, com a finalidade de não sermos nós mesmos, com a finalidade de não seguirmos a nós mesmos, mas estar no direcionamento do Senhor Jesus Cristo, estar andando conforme o Senhor Jesus Cristo. Não podemos mais aceitar viver num tempo em que as coisas materiais vêm a ditar o que precisamos, o que necessitamos. Deixa isso para as pessoas que estão no mundo, deixa isso para as pessoas que esperam, que aguardam cair do céu um caminhão de riqueza para a sua vida, espera cair do céu a cura, um milagre. Porque o maior milagre a ser realizado na nossa vida é a vida eterna. Se não tivermos satisfeito com a vida eterna, se não tivermos satisfeito em herdar a cura, em herdar a vida eterna em Cristo Jesus, não tem valor.
não tem valor, não representa nada, não significa nada. Você pode passar a sua vida toda frequentando um templo religioso cristão, mas se você não entender que a sua cidadania, ela não é aqui, que a sua cidadania, ela é no céu, e que o juntar tesouro neste mundo não tem valor, não tem sentido, não tem significado para nós. Estamos fardados a perecer, estamos fardados a perder a graça, a perder a salvação. Então é preciso que a gente entenda, que a gente compreenda que o amor de Cristo para conosco ele é eterno, ele é para sempre. Mas nós também temos que querer que esse amor esteja conosco eternamente, por toda a vida. E para que isso ocorra, é necessário abrir mão deste mundo, abrir mão das coisas deste mundo, e tão somente focar para as coisas que estão nos céus, para as coisas que nos serão entregues, nos serão dadas pelo Senhor Jesus Cristo em uma época oportuna. Primeiro é preciso, é necessário que se cumpra todas as coisas escritas pelo Senhor Jesus Cristo por meio do livro de Apocalipse, para que depois a gente possa entender, possa compreender que o amor, a compaixão, o bem-estar em Cristo Jesus, ela está além das coisas deste mundo. Vai além daquilo que possamos pensar ou possamos imaginar. Por isso é necessário que a cada dia a gente entenda a morada na qual o Senhor quer, que o Senhor preparou para conosco, ela não está neste mundo, ela não está localizada aqui nessa terra, mas ela está nos céus. Então pare de buscar as coisas deste mundo, para de desejar as coisas deste mundo, seja mais grato, reconheça que o Senhor até aqui tem te sustentado, tem te mantido, e pare de uma vez por toda a achar, a acreditar que as coisas pela qual o Senhor tem para conosco é maior, vai além de tudo aquilo que possamos experimentar, de tudo aquilo que possamos desfrutar. Não sejamos tolos, não sejamos enganadores, mas que possamos entender qual é o nosso papel, qual é o sentido pelo qual o Senhor nos escolheu para estar. Não sejamos como este mundo, não concordemos com este mundo, mas transformemos este mundo pelo poder da fé genuína, verdadeira, única e exclusiva em Cristo Jesus. Que deste modo possamos testemunhar as coisas na qual
o Senhor tem feito, o Senhor tem realizado, o Senhor tem nos abençoado, para que possamos entender, para que possamos compreender que não mais pertencemos a este mundo, que não mais podemos levar as nossas vidas conforme este mundo, mas que há por parte de nós a necessidade, que há por parte de nós a precisão de andarmos, de obedecermos, de sermos igual a Cristo. Por isso, é impossível que, como cristão, venhamos a aceitar, venhamos a querer a andar conforme este mundo, mas que possamos buscar no Senhor minha vontade, o meu desejo, o que eu quero. Que possamos buscar no Senhor direcionamento, para que possamos viver, caminhar, obedecer, não conforme este mundo. Que o Senhor se compadeça de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos fortalece para que assim possamos entender que a nossa vida ela seja tão somente conforme a vontade do Senhor. Assim como nesse momento abaixamos a cabeça, fizemos uma autoanálise da nossa vida, que você também possa tirar esse momento e refletir sobre tudo que tem ocorrido, sobre tudo que tem acontecido na sua vida, de maneira que você possa entender, de maneira que você possa compreender que assim possamos ser, que assim possamos andar. Que possamos agora viver a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade. A única coisa que realmente importa, a única coisa que deveria ter valor para nós é somente a cruz de Cristo. É a plena certeza de que haveremos de ser salvo em Cristo. Todavia o que vemos, todavia o que estamos vendo, pessoas fracas na fé, que busca nesses tempos religiosos verdadeira sinagoga de Satanás, a solução para os seus problemas, a cura para a sua enfermidade, um saldo positivo no banco.
E nisto, esses líderes, esses falsos líderes religiosos, estão cada vez mais enriquecendo. Não se pode, não podemos aceitar compactuar com entidades religiosas cristãs que têm ensinado materialismo, que têm pregado, feito lavagem cerebral na vida das pessoas, a ponto da maioria das pessoas que se diz cristãs, evangélicas, elas têm a sua mente fechada para aquilo que o marqueteiro cristão tem um hábito de fazer, tem um hábito de pregar, fazendo com que as pessoas vivam sem sequer a honraria de estar com Cristo. Essas pessoas, elas buscam aquilo que é seu, elas buscam aquilo que é a sua vontade. Não podemos mais aceitar. Não podemos mais compactuar. Então que esse primeiro passo seja dado por nós. Que essa primeira caminhada seja nós a fazer, que seja nós a darmos, de maneira que possamos entender, compreender a necessidade na qual nós temos de obedecer, de caminhar com o Senhor. E assim podemos entender não sejamos ingênuos, não nos damos o luxo de ser enganado por homens, mas que possamos focar nossas vidas, que possamos focar o nosso desejo, o nosso ideal, tão somente que possamos entender mas que possamos compreender a necessidade que temos de estar em comunhão com Cristo. A necessidade que temos de estar com Cristo. Não tenha medo. Não diga que possamos entender, que possamos compreender que possamos viver agora tão somente que possamos agora viver possamos agora caminhar em direção àquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas, de modo que agora não buscamos os nossos interesses, as nossas vontades, mas em satisfazer o querer e a vontade de Cristo Jesus.
Que esse seja o desejo, que esse possa ser a vontade de cada um de nós. Lembre-se, nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo somente com um propósito. Porque que a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade agora seja a vontade de Cristo Jesus. Não possamos mais viver, não possamos mais caminhar mas que possamos entender que a nossa caminhada com Cristo nem sempre irá responder que a nossa vida hoje para todo sempre possa pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Não podemos, hipótese alguma, nos prender a gente não solicita. Que perder o que podemos esperar, o que podemos buscar, o que podemos desejar, além daquilo que, por favor de nós, em prol de nós, foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor seja conosco e nos dê a paz, nos dê a graça, pois somente uma fé limpa, genuína, em Cristo Jesus é capaz de convencer o homem a ter a vida eterna. A fé única e genuína, exclusiva, que a nossa vida hoje possa servir de exemplo para outras pessoas, de alguém que, sendo cristão, seguidor do Senhor Jesus Cristo, não vive a metodologia religiosa, mas antes busca no Senhor a direção, o caminho pelo qual deve andar, pelo qual deve seguir. Não com a intenção de agradar o homem, mas de agradar exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que a nossa cidadania está no céu, de onde também esperamos Salvador.
O Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. É Ele que nos guarda, é Ele que nos limpa, é Ele que nos purifica. É Ele que há de nos salvar em tempos futuros. Enquanto isso, abandonemos as práticas religiosas e agarramos de unhas e dentes a santa palavra do Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos obter a revelação do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o seu rosto sobre ti e te dê a paz.